Será que você está lutando pela coisa certa? Nós temos muitos sonhos, né? E passamos a nossa vida inteira correndo atrás deles. Também do dinheiro, né? A gente almejamos aí ficar ricos, prósperos, possuir vários bens e títulos. E em 2 Timóteo 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja que nessa passagem de Paulo está ali aconselhando Timóteo, né? E Timóteo é considerado um filho na fé para Paulo. E Paulo ali está entregando o que seria o último texto bíblico, né? A última carta dele antes de sua morte. Então, se você quiser saber ali ensinamentos, as últimas palavras de Paulo, né? Essa 2 Timóteo, né? Replete de ensinamentos e muitos deles servem muito bem para os dias atuais que nós estamos vivendo. Militar, como diz esse texto, significa estar em serviço, como um soldado. Mas a pergunta para nós hoje é: pelo que estamos lutando? Onde estamos colocando a nossa energia e o nosso tempo de vida? Jesus ensina que nós devemos buscar as coisas espirituais e não as materiais. Como diz aquela passagem em Mateus 6, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu, para onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Não tem problema querer melhorar de vida, mas a sua vida ser movido por isso. A gente vive numa época em que o tempo é a coisa mais preciosa que temos. E todo mundo tá andando dizendo por aí que está sem tempo, agora não dá. Damos prioridades para as coisas terrenas e esquecemos das coisas eternas. Onde está o seu coração? O apóstolo Paulo, quando foi encontrado por Jesus, ele tinha muito prestígio. Era um homem religioso, judeu, e ele perseguia os cristãos. Mas depois de Cristo ter aparecido para ele e mudado sua história, ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Isso está em Filipenses 3, versículo 7. Às vezes vemos pessoas dizendo: quero deixar aqui o meu legado na terra. Mas deixar o quê? É um legado que vai ter data de validade? Que daqui a uns anos, quando Jesus voltar, não vai sobrar mais nada? Imagina, essa pessoa chega no céu falando com Jesus que deixou um legado na terra e Jesus perguntando qual é. E você responde: eu abri uma empresa com 1 bilhão de faturamento. Jesus ele vai provar essa obra, o fogo vai aprovar, né? E essa obra, por exemplo, vai se queimar com palha. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Ou seja, as coisas que a gente construiu aqui, vai tudo embora. Vai ficar nada. Como de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra, né? A minha falecida esposa, que ela chama Camila, né? Que agora que está com o Senhor Jesus, ela tinha acabado de se formar em psicóloga, fez pós-graduação, estava mudando de vida. Graças a Deus que isso nunca foi a prioridade para ela, né? O tempo todo ela estava militando, conforme foi alistada para a guerra por Jesus. Agora, os títulos dela, as suas conquistas, todas se queimaram. Mas agora as grandes obras eternas que ela construiu, aí eu me alegro, porque são eternas. E Deus vai dar o galardão, né? Também no livro de Timóteo, mas no 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Que o nosso legado seja eterno, que as nossas obras sejam por vidas, colher vidas, cuidar de vidas. As vidas são eternas e é o maior tesouro. A Bíblia fala que
Uma pessoa que se arrepende vale mais do que o mundo inteiro, coisas eternas e o mundo passageiro. Qual é a sua luta? Você que se alistou no exército de Cristo, você está lutando pelas coisas certas?